que o MST informou que cerca de 400 famílias do movimento ocuparam uma fazenda em Itabela, no extremo sul da Bahia. Segundo o movimento, a área é improdutiva. Esse ato faz parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, que ocorre neste mês em repúdio ao massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, em 1996. A área invadida pelo movimento é da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, a CEPLAC, ligada ao Ministério da Agricultura e, portanto, do governo federal. Em nota, o MST afirma que reivindica a área para a reforma agrária. Luiz Felipe Dávila. Como eu disse, esse aqui é o balé do MST. Invadir propriedades que chamam que é improdutiva, onde tem governo do PT, porque passa pano e não vai lá tirar a turma, não vai ter confronto, vai ter negociação. E é com esse gesto que o presidente da República quer se aproximar da bancada ruralista, que tem horror à invasão de terra. É uma coisa inacreditável. O Brasil precisa tratar essa questão de uma forma séria. Nós já dissemos aqui, precisamos da regularização fundiária, precisamos usar esse estoque de 90 milhões de hectares que já foram concedidos à reforma agrária. Precisamos fazer uma discussão séria e parar de ficar fazendo abril vermelho, evento político. Chega de politicagem em torno da questão da terra. O que a gente precisa é seriedade. Chega de exploração político-eleitoreira, partidária e ideológica. Está na hora de acabar com essa história. Propriedade privada tem que ser respeitada. Propriedade improdutiva, quem vai decidir não é o MST, é o INCRA que tem que decidir. E aí sim tem um processo de desapropriação e só aí que pode ser redistribuída a terra. Ô, Piperno, o governo estava falando sobre eventos e participação do presidente da República com lideranças do movimento para evitar que esse abril vermelho tivesse um número muito alto de ocupações. A primeira já acontece no sul da Bahia. Alguma coisa nesse diálogo não estaria funcionando ou é natural que o MST faça essa cobrança a este governo? Não tem nada de natural. Inclusive o recado foi muito direto, ou seja, eles ocuparam, eles invadiram uma terra do governo. Sim. Né? Então, é óbvio que isso vai ser desocupado nos próximos dias, como tem sido feito. Mas o recado é muito ruim, principalmente porque ele acontece exatamente em um momento em que o governo anunciou aí até um evento para marcar uma guinada nessa questão da reforma agrária nesse governo. Vai haver, enfim, distribuição de lotes para muitas famílias de assentados e o MST resolve praticamente na véspera disso, né, realizar essa ação, além de tudo totalmente inoportuna, né? Então é óbvio que alguma providência tem que ser tomada em relação a isso. Essa posse tem que ser recuperada rapidamente, até porque o governo não pode deixar passar e não pode emitir esse sinal que seria muito ruim de ceder a uma chantagem. Que análise você faz, Segré? É uma ocupação de terra que pode ser confrontada como uma afronta do governo ou contra o governo, porque não somente vai ter esse evento, sino que, segundo informações jornalísticas, no sábado passado, o presidente da República recebeu as lideranças do MST na Granja do Torto. Então você fala, peraí, por que então, se teve a reunião no sábado, se vai ter o evento, se já tem um compromisso por parte do governo, o MST faz isso? Está provocando. O governo não deveria se prestar a esse tipo de provocação, porque deixa debilitado o ministro, deixa debilitado o INCRA, deixa debilitado o governo em si, por uma questão de teimosia. O MST não consegue esperar 2 dias. Tem que ser. São 400 famílias que estão nessa terra. E é uma logística e um custo que eu adoraria saber quem paga. Eu quero ver também o governo rebolando para poder explicar isso para o setor do agronegócio, do qual ele está tentando se aproximar também, como menciona o Dávila, né? Porque você faz uma reunião com os representantes do agronegócio, aí depois você se reúne com os representantes do MST numa tentativa de apaziguar a situação, ou seja, trazer algum tipo de segurança jurídica impedindo que essas ocupações aconteçam. Alguma coisa não funcionou, porque a ocupação aconteceu, inclusive numa terra do governo. E agora, Langani? Pois é, Evandro, o governo avança com a pauta da reforma agrária, deu uma sinalização importante, se aproximou do agro, se aproximou dos setores aí do MST, foi nessa direção, dialogou com todo mundo e não adiantou nada. Então mostra que com alguns grupos não adianta muito o diálogo, porque eles acabam dobrando a aposta, como esse foi o caso aqui da invasão
dessa fazenda aí na Bahia. Ô Piperno, e você acha que o MST pode conquistar alguma coisa dobrando essa aposta? Acho que não, né? Até porque há critérios, inclusive, para distribuição de terra, né? Não é invadindo, fazendo esse tipo de chantagem, né? Estimulando aí esse braço de ferro, que você vai conseguir uma terra a mais, uma terra a menos. Tal. Isso aí claramente é para marcar posição com a militância, até porque tem uma coisa também, né? Enfim, o governo fazendo esse grande anúncio aí de distribuição de terra, ele também vai tirar muita gente, por exemplo, desse estoque de pessoas que estão lá à disposição para esse tipo de ação. Então, é um governo também conversando diretamente com multidões de famílias aí, né? E não necessariamente tendo o MST como intermediário.